Célio Marangoni, psicólogo, palestrante e consultor de empresas. Hoje eu quero falar para vocês da importância de falar bem. Há 30 anos atrás, quando eu me formei, eu comecei a tomar contato com essa importância. Vou voltar um pouco mais no tempo. Quando eu fui para a universidade, eu não percebi as dificuldades que eu tinha. Vou citar algumas. Eu era muito tímido, eu não conseguia olhar nas pessoas, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia colocar as minhas ideias, eu não conseguia falar, eu travava simplesmente. Além de tudo, a minha autoestima era muito baixa. Durante a universidade, eu fui percebendo cada dia mais que isso era um problema e poderia ser um problema na minha formação e na minha carreira. Então eu resolvi me cuidar. Logo no terceiro, quarto ano de faculdade, eu comecei a fazer trabalhos que me ajudavam na busca dessa melhoria. Tive mentores, tive orientadores, tive pessoas que foram muito importantes na minha formação. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com grupos. Mas eu ainda não sabia se eu falava tão bem. Eu não sabia se eu convencia tão bem. Até que um belo dia, numa entrevista de seleção, eu travei. Numa entrevista de seleção, eu não consegui expor as minhas ideias. Tendo ideias e tendo respostas. Fiquei um pouco mais preocupado. Mesmo assim, insisti e dei sequência. Quando eu ingressei numa grande empresa do Grupo Votorantim, eu fui para a área de treinamento. E lá eu comecei a me desenvolver cada vez mais. Comecei a fazer cursos, fazer treinamentos, ter meus orientadores e comecei a ser um facilitador também. Acreditava naquele momento que eu já me expressava bem, que eu não tinha medo, que eu não falava mal, enfim. Até que a empresa me colocou para fazer um curso de formação de multiplicadores para eu poder passar um curso de oratória para todos os líderes da empresa. Quando, no primeiro dia da minha formação, que eu fiz a gravação, eu fiquei assustado. Porque naquele momento eu já falava, mas eu não falava de uma maneira ordenada, eu não falava de uma maneira coerente, eu não falava com roteiro. Usava muitas gírias, usava muitos uais, usava muito vixe, muito né, e outras coisas, mais que um facilitador, que o orador não deve falar enquanto está se expressando. Naquele momento eu percebi que eu já falava, mas que eu não falava como eu poderia e como eu deveria falar. Era o momento de eu dar um salto a mais. E todos esses momentos me ajudaram a desenvolver a minha técnica. Hoje, estou praticamente na turma 100 do curso de oratória. Através dessas técnicas, eu tenho ao longo desses 30 anos contribuído e ajudado muitos profissionais na alavancagem da sua carreira, no desenvolvimento profissional. E como que eu faço isso? Nos meus treinamentos, eu trabalho alguns aspectos que são importantes. O autoconhecimento, como eu disse para vocês, se eu não tivesse o meu autoconhecimento, eu não saberia quem eu era e o que eu precisaria e poderia melhorar. Além do autoconhecimento, eu trabalho também os medos. Eu escuto muito meus alunos falarem, sério, eu não gosto de falar em público, eu não quero falar em público, eu não quero ser um orador. Horas, a todo momento nós falamos, a todo momento nós expressamos, a todo momento nós participamos de reuniões, a todo momento nós temos que expor nossas ideias, nós somos perguntados sobre o que nós pensamos. Como ter medo? É possível sim.
mas é importante saber quando eu tenho e vencê-lo. E no treinamento eu te ajudo a isso. Outro aspecto que ao longo dos anos eu fui desenvolvendo, que é a questão da respiração. A respiração tem uma relação muito direta com a ansiedade. Quando eu estou ansioso, eu respiro mal, eu respiro curto. E principalmente quando eu estou ameaçado, quando eu estou com medo. Eu acabo falando rápido, inclusive rápido demais. Às vezes a outra pessoa não entende o que eu estou falando. No treinamento, você vai aprender técnicas de respiração. Eu vou te ajudar você a respirar melhor, você a respirar com mais qualidade, você a respirar de um jeito onde você possa trabalhar a sua ansiedade, onde você possa trabalhar o seu equilíbrio. Um outro aspecto que me ajudou muito foi desenvolvendo as características para ser um orador, para ser um palestrante, para me comunicar e me expressar. Eu vou te mostrar quais são elas. E juntos nós vamos aprimorar e desenvolver as suas. Tenho certeza que quando você sair do treinamento, você vai perceber que as suas características são mais fortes do que eram antes. E com isso, a sua autoestima vai aumentar. Existe uma relação forte, e ao longo desses 30 anos eu tenho estudado isso, entre as pessoas que têm medo de falar, junto com timidez e junto com a baixa autoestima. Esses 3 fatores combinam muito. Esses 3 fatores estão muito ligados. Quando nós trabalhamos a autoestima, quando você tem mais confiança, quando você tem mais segurança no que você está falando, quando você tem mais firmeza, e você não tem receio do que o outro vai pensar, você consegue falar, você consegue expor, você consegue vender as suas ideias. Eu tenho certeza que quando eu estou falando com vocês nesse momento, muitos de vocês e muitas de vocês já passaram por algumas situações parecidas com o que eu estou expondo. Só que nós temos que tomar um cuidado com a nossa imagem. Por que com a nossa imagem? Porque quando eu me exponho e não me exponho de uma maneira adequada, eu corro o risco de me queimar, eu corro o risco de acabar com a minha carreira, eu corro o risco de acabar com a minha evolução e com o meu sucesso e progresso profissional. Então, nós precisamos levar a importância do falar um pouco mais a sério, como nós levamos outras coisas na nossa vida. Porque quando eu falo, eu exponho, eu mostro, eu dou a minha cara para bater ou para ser admirada. E é isso que eu te ajudo você conseguir nesse treinamento. Ao longo desses 30 anos, eu vi pessoas chegarem tímidas, inibidas, nervosas, receosas, medrosas e saírem fortes, com autoestima mais elevada, sabendo ordenar suas ideias, sabendo criar um roteiro, sabendo montar uma apresentação, trabalhando melhor a sua ansiedade, a sua respiração, o seu controle e o seu equilíbrio emocional. Eu tenho certeza que quando você fizer esse treinamento, a sua vida irá mudar. Eu te garanto isso. Entre em contato comigo. Te dou todas as informações necessárias. Estou com várias turmas abertas. E uma coisa importante, eu trabalho com turmas limitadas. Treinamento de oratória, ele não pode ter turmas grandes. Ele não deve ter turmas grandes. Por quê? Porque o desenvolvimento é pessoal e individual. E eu quero que você venha para ver tudo isso. E mais uma coisa, se você vier logo, você terá um brinde. Um brinde muito especial que eu estou lançando nessas próximas turmas. Entre em contato comigo e confira. Um grande abraço para vocês.